Bom dia a todos. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, vou falar sobre teoria musical, a mais simples possível, com relação à teoria musical para atender o nosso projeto da banda de música. Então, gente, eu vou fazer um resumo desse primeiro capítulo, que vou falar do significado da palavra música, que música significa a arte de produzir os diversos afetos de nossa alma mediante o som. O que significa isso? Nós colocamos o que nós sentimos através do som, através onde se cria a música. E a música, gente, divide-se em três partes, que eu vou colocar elas aqui no quadro para vocês verem. A primeira a gente chama de melodia. Essa primeira parte da música refere-se ao conjunto de sons que nós tocamos de forma sucessiva, ou seja, um após o outro, na qual nós formamos um canto, ou seja, como se a gente estivesse cantando uma letra de uma música. Cada som é uma sílaba da letra, e a gente consegue entender, formando assim um canto ou frase musical. A segunda parte da música a gente chama de harmonia. A palavra harmonia quer dizer conjunto de sons, ou seja, os sons são tocados de forma junta, ao mesmo tempo. Com isso, nós vamos formar um acorde, no caso, por exemplo, instrumentos de teclado, violão, entre outros, que fazem esse trabalho de sons harmônicos. Numa banda de música, como que funciona isso? Os instrumentos são diversos, cada um toca a sua parte, ao mesmo tempo, assim nasce a harmonia, ou seja, a composição que o autor quer que a gente determine, quer que a gente faça na sua obra. Então os instrumentos comportam-se de forma conjunta, da onde é a harmonia. A terceira parte da música, gente, é o ritmo. O ritmo, gente, é a combinação dos valores das figuras musicais dentro de um trecho musical, acentuando e medindo a onda do som. O que significa isso? O som, gente, ele é calculado através do ritmo. O ritmo, ele faz um trabalho assim, vou passar para vocês. Ele que determina a quantidade de tempos que a gente tem que executar determinada música. Ele que nos informa, por exemplo, tocar uma nota só, por exemplo, quanto tempo ela vale, Então nós usamos os movimentos do nosso corpo para calcular o ritmo, para a gente calcular o tempo, melhor dizendo, o tempo da figura, o tempo do som, onde ele começa até aonde ele termina. Então, vamos supor, por exemplo, nós temos um som de 3 tempos, então nós usamos alguns movimentos do corpo que a gente, para representar o tempo, a gente usa pulsações. Por exemplo, esse estalar do dedo aqui que eu estou fazendo é uma forma de marcação rítmica, para a gente entender. Então o som, ele segue essa marcação aqui. Lógico que o tempo também tem velocidades, pode ser rápido, como pode ser mais lento, isso dependendo da composição, dependendo do que o compositor quer. Então a gente tem que ficar muito focado, muito ligado na questão rítmica da música. Então o ritmo é uma parte fundamental, uma das partes fundamentais da música. Então, como a gente usa a parte da pulsação, você pode reparar, por exemplo, que eu estou fazendo um movimento com o corpo. Então aqui, nosso corpo anda de forma ritmada, caminha ritmado. É a mesma coisa que acontece na música. Quando a gente pode caminhar mais rápido, quando a gente pode também caminhar mais devagar, certo? E isso acontece na música também, só que o som se propaga seguindo a parte rítmica. Então, pessoal, essas são as três partes fundamentais da música. Sobre tudo isso, nós temos também uma importante função na música, que é essas 3 letrinhas aqui, Essas 3 letrinhas aqui, som. O que significa som? Som é tudo que produz ruído. É toda a forma de ruído que a gente consegue entender pelo nosso ouvido. Então existem 2 formas de sons. Os sons musicais, que eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Fala, corrigindo aqui.
sons musicais e os sons não musicais. Sons musicais, gente, é toda forma de som que a gente consegue entender e nós conseguimos transcrever, né? Da onde a gente começa a criar a nossa partitura, né? Que é o som escrito, né? Que a gente ouve e consegue transcrever. É a forma de som musical que a gente faz, né? E aqui nós temos também sons não musicais. São formas de ruído que a gente não consegue interpretá-las, assim, escrevê-lo no papel, não consegue formalizar uma partitura dessa forma aqui. A não ser que tenha uma pessoa que tem um ouvido bastante absoluto mesmo, aquele ouvido bem captado mesmo, e consegue, através do toque de qualquer objeto, identificar a nota que ele está produzindo. Só se a pessoa tiver um ouvido muito bom para isso, certo? Então, gente, para representar os sons musicais, foram criadas 7 sílabas, né, que representam os 7 sons naturais, que elas comportam em 2 ordens, né? Por exemplo, ao subir, nós temos as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí nós também preocupamos muito com essa ordem também, ó. Ao descer, si, lá, sol, fá, mi, ré e dó. Esses, gente, são 7 sons naturais, certo? Então o que acontece? Se for colocar todas as formas de som mesmo, nós temos 12, né? E tem outros 5 sons que são intermediários. A gente pode falar de sons alterados, né? Que mais para frente eu vou passar para vocês sobre acidentes musicais. Aí a gente vai passar a entender esses sons alterados, né? Recebem praticamente o nome dessas mesmas notas, mas eles vêm acompanhados de sinais que nos informam que aquele som tem que ser alterado, tá certo? Então aqui os sons, as 7 sílabas que foram colocadas aqui, disponíveis, que essa aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, subindo, por exemplo, cantando essas notas seria dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e descendo si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vocês podem observar que as notas que eu cantei agora, os sons ele vai ficando mais finos, ou seja, vai indo do grave para o agudo. Nós vamos explicar o que significa graves e agudos para vocês entenderem. Sendo que no som aqui ele possui 4 propriedades. O som possui 4 propriedades, né? A primeira propriedade a gente chama de duração. Duração, o que significa? É o tempo de produção do som. É quando ele começa e vai até onde ele termina. Ah, Leonardo, como é que eu faço para calcular esse tempo de som? O que eu vou usar? Nós falamos lá atrás das 3 partes fundamentais da música. A terceira, que é o ritmo. É através dele que a gente consegue identificar a duração de um som, né? Daí a primeira propriedade, né? Por exemplo, eu vou cantar uma nota aqui, né? Eu uso muito a minha voz, alguns instrumentos estão aqui, então aqui que quase não dão para ver direito, que é um saxofone tenor. Depois eu vou pegar e vou mostrar para vocês esse instrumento. Então o que acontece? Eu vou cantar um som aqui para vocês perceberem o tempo e eu vou acompanhar através do meu estalar do dedo aqui, ó. Esse sinal aqui, tá vendo? Então eu vou fazer isso aqui, tá? Por exemplo, ó. Vocês podem reparar que eu fiz 4 estalos aqui, simulando o tempo, ou seja, eu fiz 4 tempos, cantei 4 tempos. Vou cantar uma forma de tempo diferente, porém mais rápido. Pulsação acelerada, 3 tempos. Tempo acelerado nesse caso, né? Porque a pulsação do R representa o tempo para nós aqui, né? Então, para vocês verem como que funciona, né? Essa primeira propriedade do som, né?
Ou seja, o som durou, esse último agora que eu cantei, ele durou 3 tempos. De novo, aqui ó. São 3 tempos, certo? Ou seja, é como funciona na prática a duração do som, certo, pessoal? A segunda nós podemos chamar de intensidade. A intensidade, no caso, né, pessoal, representa o volume, ou seja, a força do som. Então, o que vem a dizer força do som? Compete ao volume. Por exemplo, se dá um exemplo bem simples aqui, ó. Você pega o volume de um rádio, uma televisão, por exemplo, ou de um rádio, esse som mais automotivo, qualquer forma de som. Você aumenta o volume até no 10, por exemplo, o som vai ficar muito forte, aquele som assim, estridente, né? Som assim, forte que os ouvidos não conseguem captar, né? Então o que acontece? É a forma com que o som mostra a sua força. Quer ver? Na prática, vamos supor, por exemplo, que eu estou com um instrumento de sopro aqui, e eu vou fazer essa prática da intensidade. Eu começo baixo e vou até no alto, eu vou aumentar o meu som e depois eu vou abaixar o meu volume, ó. É isso que funciona, que funciona a intensidade, gente. Ou seja, controla o volume do som, é a força do som. Numa banda de música, aparece muito, nós vamos aprender sobre isso, questão de intensidade, questão de dinâmica, né? É que a partitura vai estar lá nos informando algumas letras minúsculas que a gente chama representa a dinâmica. Aquela determinada frase musical vai mostrar para nós como a gente deve tocar determinado trecho, se é tocado mais baixo, se é tocado mais forte, se é tocado em meio forte, meio baixo, muito baixo, né? Reforçando aquela parte, né? Criando articulações para poder fazer com que a frase fique mais bonita. Então tudo isso tem que ser observado. Gente, isso tudo que eu estou passando para vocês, a gente aprende da noite para o dia? Não. Infelizmente, nossos tempos de hoje em dia, o pessoal está muito sem paciência com as coisas. Então a gente tem que caminhar de forma assim, calma, devagar. Que música funciona, além de ter um prazer de a gente tocar, eu, por exemplo, tenho muito prazer de ensinar para vocês, a música também tem poder de terapia, né? Nesses tempos de pandemia, né, a gente tiver um instrumento musical, a gente pegar e tocar uma música é muito legal, muito bacana, né? E é muito importante nós frisarmos também a questão musical na nossa vida, né? Outro dia atrás eu vi algumas postagens que o pessoal falou que a classe artística, vocês perdoem, é classe de vagabundo, mas eu discordei da pessoa na hora, porque nós também somos pais de família também, e nós também precisamos trabalhar, né? Então, gente, voltando àquele assunto do som, a segunda intensidade que eu mostrei para vocês, né, que é a intensidade, a força do som, tá? E temos também a terceira, que é a altura, vou colocar aqui entre parênteses, o grau, né? Gente, essa terceira propriedade do som aqui, altura, grau, o que significa? É a posição do som, né? Se o som ele pode ser grave, pode ser médio ou pode ser agudo, né? O que é som grave? O que é som médio? Som agudo. Som grave, gente, é o som ele tem um soar mais grosso, aquele som pesado, entendeu? Por exemplo, eu cantei essa nota agora. Como a minha voz é grave, olha só para dizer como é que o som ele ecoou aqui, né? Agora eu vou cantar um médio aqui para vocês. Tá vendo a diferença de um do outro? Então a gente pode anotar através do timbre dele. E o agudo. Tá vendo, gente? Então o som agudo ele é mais fino, né? E na partitura informa muito isso a posição das notas. Então cada instrumento tem a sua origem de voz, né? Por exemplo, os mais graves, os instrumentos mais graves são o tuba, são o trombone de vara, são o bombardino, o saxofone, saxofone tenor, saxofone barítono, né? E o contrabaixo, né? Na linha dos instrumentos médios, a gente tem o trompete, tem o saxofone alto, né? Tem o saxofone soprano,
flugelhorn, que é da família dos trompetes, e tem também os instrumentos da família dos agudos, né, que é a clarineta, que é a flauta, né, o piccolo, né, que é um flautinho, que é uma flauta pequenininha, né, e tá aí alguns dos exemplos que eu posso passar para vocês. A altura, gente, então é isso, né, é quando é a posição do som, né, ele pode ser tanto grave quanto médio e quanto agudo, ok? Se alguns de vocês não estiverem entendendo essas minhas explicações, mande lá na mensagem, né, no zap lá para nós, que eu vou e respondo as perguntas para vocês, tá certo? E a última propriedade do som está aqui, ó. É o timbre, onde é a forma de produção do som, é quando o som nasce, como ele é criado, né? Como que se cria um som, como é que funciona. No caso da nossa voz, por exemplo, o timbre, como é que o som nasce na voz, gente? É através do contato entre as duas nossas cordas vocais aqui, a região do pescoço. Então elas vibram entre si, produzindo a atual voz nossa, né? No caso do instrumento de madeira, por exemplo, que é o saxofone, a clarineta, por exemplo, a palheta, que eu vou mostrar para vocês depois, a palheta, ela em contato com a boquilha dá aquela produção do som do instrumento, né? E é por isso que chamaram de madeiras, né? É preciso de um acessório chamado palheta para a gente poder executar o instrumento, senão o instrumento não tem validade nenhuma. Um instrumento daquele sem a palheta, como se fosse nada. Tanto que o acessório, né, a palheta, é muito importante no instrumento. Nos metais, né, no caso trompete, trombone, bombardino e tuba, nós precisamos de ter um contato entre a boca, o timbre nasce aí, a boca, apoiado ao bocal do instrumento, né. Vou usar o exemplo aqui, ó, da minha mão. Não vamos usar, porque esses dias em tempo de pandemia, a gente não pode colocar, por exemplo, a mão na boca e nem tampouco a mão no olho, né, porque senão a gente pode propagar o vírus. Então o que acontece? Eu não vou fazer essa técnica aqui. Se eu tivesse o bocal aqui, eu teria que higienizar primeiro. E através disso, pessoal, vou também gravar uns vídeos falando sobre a higienização desses instrumentos. Tá joia? Mais para frente eu vou passar para vocês. Então, o que acontece? Para se tirar o timbre do instrumento de metal, igual o trompete ou o bombardino, nós precisamos do contato entre os lábios com o bocal do instrumento. A gente faz uma espécie de zumbido. E esse zumbido, né, apoiado no bocal, produz o som do instrumento, né? Então, é a forma com que o timbre trabalha nesses instrumentos. Talvez o apoio dos lábios, repetindo, em contato com o bocal, onde produz o som do instrumento. Tá certo, pessoal? Então, eu passei para vocês as 4 propriedades do som, mostrei as notas musicais, né? E eu vou mostrar para vocês também a questão do primeiro símbolo musical utilizado, muito importante. Sem ele não tem como a gente entender a ordem do som, como que se ele é grave, se ele é agudo. É um sinal que nós chamamos de pentagrama ou pauta, certo? É o conjunto de 5 linhas paralelas e equidistantes entre si, criam-se 4 espaços. Olha só, nós temos aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, o céu já está ficando meio claro aqui, não sei se você vai ver. Está vendo aqui, pessoal, um quadro aqui? Então nós temos aqui um pentagrama, né? O que que fala? Como é que chama isso? Por que esse conjunto chama pentagrama? Penta vem do grego, né? 5. Penta significa 5, grama, linhas. E elas são contadas, gente, de baixo para cima. Vou colocar aqui entre as linhas, aqui, ó, os números aqui, ó. Olha aqui, a gente conta as linhas e espaços do pentagrama dessa forma, tá certo? E também existem 4 espaços na qual são também utilizados, né? Eu vou usar um pincel aqui de uma outra cor para diferenciar que entre as linhas do pentagrama nós utilizamos também aqui, ó, 4 espaços. Olha aí, tá vendo, pessoal? Então o que acontece? Ó, por que nós colocamos nessa ordem aqui? Por quê? A maneira mais simples de vocês entenderem, né? Quando a gente começa a tocar as primeiras notas, nós aprendemos a tocar a ordem ascendente, ou seja, que vem do grave, eu falei das propriedades do som, que é a terceira altura,
para o agudo. A gente começa a aprender nessa ordem primeiro, para depois a gente fazer a ordem descendente, que é do agudo para o grave, né? Para a gente poder. Por isso que nós, para poder darmos uma direção para vocês, né, nós colocamos essa ordem aqui do pentagrama. São contadas de baixo para cima as linhas e os espaços, ok? E também nós temos também que conseguir, gente, no pentagrama, um outro sinal que nos ajuda, vou até desmanchar aqui para vocês, que nos ajuda a dar nomes às notas, que é um sinal que nós chamamos aqui, olha, o nome dele é esse aqui, ó, esse sinal aqui, ó, que a gente chama de clave. A clave é um sinal, gente, que é colocado no princípio do pentagrama para identificar as notas musicais. Vocês podem observar, por exemplo, olha, que eu vou escrever novamente o pentagrama, certo? Aqui, ó, novamente o pentagrama e vou colocar a clave aqui. Só que antes de eu colocar as claves aqui, existem 3 tipos de clave mais utilizados na música, certo? A primeira clave é a clave de sol, vou colocar aqui embaixo, a clave de sol, que tem esse sinal aqui. A segunda clave nós temos a de fá, e a terceira clave que nós temos é a clave de dó. Ela tem um desenho um pouco mais complexo, gente, certo? Essas 3 claves aqui são mais utilizadas na música. Então o que acontece? A primeira que é a clave de sol, a segunda clave de fá e a terceira clave de dó. Essas 3 aqui, ó, nós mais utilizamos. Então o que acontece? A clave nos ajuda a classificar a classificação uníssona, né, dos sons, né? Então o que acontece? Cada instrumento de sopro, né, no meu caso, que eu sou regente de banda, né, a clave de sol, os instrumentos que são, as notas que são lidas desses instrumentos são assinadas na clave de sol. Por exemplo, a clarineta, a flauta transversal, a flauta doce, o trompete, os sax altos, até o saxofone tenor, que é aquele instrumento grave, é lido na clave de sol, né? Isso deve ser a questão da família dos instrumentos, né? Muita gente costuma até colocar em dúvida, o saxofone tenor não é um instrumento grave, o que é que importa você tocar na clave de fá? Pode você tocar na clave de fá também, mas só que a linha dele, né, geralmente ele é tocado na clave de sol, tá? A de fá, que é uma clave, né, que é considerada grave, né, os instrumentos mais graves, né, que é o tubo, o bombardino, o trombone, né, e dentre outros instrumentos que é lidos na clave de fá, né. E os instrumentos trombone, bombardino, tuba, né, eles não são, eles são instrumentos não transpositores, perdão, tá, gente? São instrumentos não transpositores, ou seja, o som que eles produzem é um som real, né? Depois eu vou explicar uma aula para vocês o que é som real, o que é som transposto, tá? E a clave de dó é uma clave mais intermediária, né? Ela pode auxiliar tanto na clave de sol quanto na clave de fá. Isso mais, gente, vai na base da escrita musical. A gente vê muito, por exemplo, eu não sei ao certo, né? A viola clássica geralmente tocada na clave de dó, né? E das 3, essa é a menos utilizada em bandas de música hoje, certo? As duas, a clave de sol e a clave de fá, são mais utilizadas, tá certo, pessoal? E para a gente entender como que a gente identifica o som dentro do pentagrama, nós usamos uma figura, né? E essa figura, ela tem uma forma de círculo, ela tem essa forma aqui, ó, de círculo, na qual nós chamamos de cabeça, né? Que vai nos representar a nota escrita no pentagrama, tá, pessoal? Eu vou usar aqui como exemplo, antes de eu passar isso também, né? E como a clave dá nome às notas, antes esquecendo aqui, para vocês verem a importância de cada uma, né? O próprio nome já diz para a gente, clave de sol, já está dando o nome de uma nota, né? Nesse caso é a nota sol. Eu vou colocar aqui, ó, só desmanchando aqui embaixo, aqui, eu vou colocar para vocês cada clave e a nota correspondente a ela. Aqui, ó.
Esse 2 que eu escrevi aqui é essa linha aqui do pentagrama. Eu estou passando dele aqui, vocês podem ver, ó, tá vendo? Essa linha aqui, ó, tá certo? Então o que acontece? Olha, segunda linha é onde a clave sol, a gente, na linguagem musical, nós é comumente falar, assina-se, né, a clave. A clave que está assinada na segunda linha. O nome da clave é clave de sol. O próprio nome da clave já está dando seu nome. Nota sol. Então eu vou colocar uma cabeça, vou ter que colocar o nome aqui, tá, gente? Está bonitinho, cabeça, na linguagem musical. Eu vou colocar uma cabeça de figura na mesma linha da clave, aqui, ó, na qual eu vou chamar de sol. Olha lá, por que isso? O nome da clave já diz tudo, ó. Clave de sol, certo? Olha o nome de uma nota aqui, ou seja, eu escrevi a cabeça de figura e chamei a nota de sol por causa desse sinal. Olha a importância dessa clave na música para a gente, certo? Se a clave de sol estivesse na terceira linha, essa nota estaria aqui na terceira linha. Se a clave de sol estivesse na quinta linha, a nota sol estaria aqui na quinta linha, certo? A mesma coisa acontece com a clave de fá. Ok, pessoal? Então nós temos aqui, ó, a clave de fá mais utilizada na quarta linha. Então, o nome da clave está aqui, vou colocar embaixo para vocês verem, ó. Clave de fá. Então está aqui, ó, clave de fá. Ou seja, está aqui na quarta linha, porque os dois pontinhos estão indicando a linha do quarto. Vou colocar o número 4 aqui para vocês verem. Então, a nota Fá vai acompanhar onde a clave está. Olha aqui, olha. Mas por que a Sol aqui, a Fá está lá na quarta linha? Por causa da clave, certo? Muda-se a clave, o nome das notas também é alterado, né? Tá certo, pessoal? Então, está aqui os dois exemplos. A de Dó, vou até aumentar um pouco esse pentagrama aqui. A de Dó, geralmente ela é muito utilizada na terceira linha. Então, a cabeça da nota, se a clave de Dó está na terceira linha, deixa eu só corrigir aqui, está na linha 3, vou mostrar aqui, se eu ter 3 aqui, ó. Deixar o 4 aqui da clave de Fá, e vou escrever a nota. Nota Dó, porque essa clave aqui vai se chamar clave de Dó. Tá vendo, pessoal? Olha só para você ver, a nota acompanha a sua clave. É lógico que na de Sol aqui, ou na de Fá, na de Dó, as outras notas, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, por exemplo, Mi, Fá, Sol, Lá, elas vão acompanhar de acordo com a ordem da clave aqui, certo? Sol, segunda linha, Fá na quarta linha e Dó na terceira linha. São onde as notas serão escritas dependendo de onde a clave está assinada. No último caso, por exemplo, na clave de Dó, se a clave de Dó tivesse aqui na segunda linha, essa nota Dó estaria aqui, certo? E assim sucessivamente. Ok? Para terminar, pessoal, essa parte aqui, nós estamos quase encerrando essa primeira aula, temos várias outras mais na frente. Nós vamos colocar estas 7 notas aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa aqui é a ordem ao subir e ao descer. Ao contrário, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, está vindo aqui, Ré e Dó. Hoje nós vamos colocar essas duas ordens aqui nas 3 claves que eu passei para vocês, né? A primeira vai ser na clave de Sol. Para vocês verem como é que funciona. Olha. A nota musical é representada por um sinal chamado cabeça, né? Para a gente poder escrevê-la aqui no pentagrama. E são essas linhas aqui, ó. Certo? Eu escrevi, tá? Então a primeira clave é a de Sol. Essa primeira aqui, ó. Os primeiros agudos.
O nome da clave já está, a nota já está aqui, ó, Sol. Então, eu vou colocar a nota Sol aqui no mesmo lugar da clave, ou seja, a segunda linha. Como é que eu vou fazer para achar as outras? É aí que vem a coisa interessante. Né? Deixa eu numerar as linhas aqui, que é bom a gente sempre numerar as linhas no pentagrama, os espaços delas também, para vocês perceberem, aprender a entender os espaços, essas posições aqui das notas. Uma regrinha simples, não sei se vocês vão entender. Quando a nota está aqui, tá vendo? Note que a nota Sol está na segunda linha, né? E reparem que a linha do pentagrama está cortando essa cabeça, certo? Reparem para vocês verem. Eu vou passar o pincel aqui e vocês vão ver como é que essa linha vai cortar a cabeça, certo? Aí, viu aí? Cortou a cabeça da nota. Isso nos ajuda a identificar a linha que a nota está escrita. Muita gente tem dúvida de interpretar a altura do som. Que nota é essa? Como é que é? Esqueci, tal, devido à falta de memorização, né? Olha só para você ver. A nota seguinte, ou a sucessora, perdão, gente, desculpa. A nota sucessora ou a nota antecessora vão aparecer nos espaços. Quer ver? A próxima nota aqui, vamos seguir essa ordem aqui. A próxima nota a seguir, né, é o Lá. É isso? Eu tenho que escrever a nota Lá aqui para eu perceber que a nota Lá está acima da de Sol. Para eu ver que a nota Lá está mais aguda do que a de Sol. O agudo, o som vai subindo, né? Vai ficando mais fino, né? Então, a nota Lá eu vou colocar no segundo espaço. Por quê? Porque ela é segundo a nota Sol. Olha aqui, olha que interessante. Que nem eu falei ainda para vocês, olha, a nota Sol, a nota Lá é sucessora a ela, vem depois, não vai aparecer no espaço. Essa é a regra. Se a nota seguinte ou a nota anterior for, se a nota está na linha, a nota seguinte ou a nota anterior vão aparecer nos espaços, certo? Repare a cabeça da nota Lá. A nota Lá não sofre corte, a nota está no espaço. Ou seja, qual espaço ela está? Primeiro que está vazio, espaço 1 está vazio, e espaço número 2. Olha aqui, está lá. Essa clave, ela está aqui no segundo espaço. Ok? Achamos duas notas, vamos achar a próxima. Nota Si. Nota Si. Se a nota Lá está aqui, a nota Si eu tenho que escrever ela de acordo com que ela fique mais numa posição um pouquinho mais aguda do que o Lá. Ou seja, se a nota aqui está no espaço, a seguinte vai aparecer na linha, né? Ou seja, a nota Si eu vou escrever aqui, ó. Tá certo? Olha só para você ver. Olha a importância desse sinal na música. Quantas notas eu achei? Achamos 3. Achei 3, né? Achamos 3, não é isso? Então olha aqui, ó. Olha como é que o som, para mim, está me informando, olha. Esse Sol é mais grave do que o Lá, esse Lá é o mais grave do que o Si. Olha a ordem que está sendo criada. A ordem é ascendente, a de cima. Certo? Então está sendo criada dessa forma. Assim, tá ok? Aí depois do Si, aí vem a pergunta, peraí, não são 7 notas? Como é que eu vou fazer para continuar subindo? Esses nomes, gente, eles se repetem. Não existe outras sílabas que determinam o som da nota. Se repetem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acabou, continua. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vai subindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então não altera. Certos nomes não tem. O que vai alterar agora é a altura do som, né? E eu expliquei lá, a altura. A próxima nota, vou recomeçar aqui nessa ordem de novo, Dó. Se o Si está na linha, o Dó vai estar aqui, ó. E que espaço é esse? Por que eu sei que a nota está no espaço? A cabeça está livre. Certo? A cabeça está livre, espaço 3. Está vendo? A cabeça está livre, espaço 3. Tá certo? Então achamos 4 notas. Olha só para você ver a importância da clave. Dar nome às notas, né? Ela serve para dar nome às notas e também nos ajuda a classificar o instrumento em sua ordem sonora, né? Depois do Dó, vem a nota Ré. Está aqui. Se o Dó está no espaço, eu vou ter que colocar o Ré na linha. Certo? Tá vendo, gente? O
está na linha número 4 do pentagrama. Por que eu sei que ela está na linha? Olha aqui, não sei se vocês vão ver aqui a linha cortando a cabeça da nota. Aí vocês contam de baixo para cima, seguindo a regra das linhas de espaço do pentagrama. 1, 2, 3, 4. Na do Si, está na terceira. 1, 2, 3. Na do Sol, 1, 2. Ok? Os espaços, a cabeça vai aparecer livre. Você conta os espaços. Ó. Primeiro é o Lá, 1, 2. Aí depois vem o Dó, 1, 2 e 3. E depois vamos escrever o Mi, que é a próxima nota, que vai aparecer no quarto espaço. Está aqui, ó. Nós vamos já. Ó. Mi. E também vou escrever o Fá também, para a gente poder fechar essa etapa. São 3 claves que a gente tem que fazer. Essa aqui é a ordem. Está faltando ainda aqui 2 notas, vou explicar para vocês já. Certo? Olha só para você ver, reparem na nota Mi. A cabeça está vazia, quer dizer, a cabeça está livre. 1, 2, 3, 4. O Fá, 1, 2, 3, 4, 5. Ela está na quinta linha, repare que é a linha 5. Linha 5, o pentagrama está cortando a nota. Ok? No pentagrama, gente, nós escrevemos 9 notas. Vocês podem reparar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando 2. Quais são essas 2? Essa aqui no primeiro espaço e essa aqui da primeira linha, que nós vamos chamar de, usar essa ordem aqui, Sol descendo, né? Fá. Depois do Fá descendo, nós vamos ter o Mi. Nós temos, olha só, para você ver como é que as notas se repetem, tá vendo? Nós temos 9 notas aqui, ó. Só que uma coisa interessante que todo mundo me pergunta: por que existem 2 Mis e por que tem 2 notas Fá? O exemplo é simples, olha aqui, olha. Repare na altura da nota Mi e na outra nota Mi. A diferença de altura. Não sei se vocês vão dar para vocês verem aqui, ó. Olha a diferença de altura. Certo? Este Mi aqui, ele está na primeira linha. Este outro está no quarto espaço. Na linguagem de som, gente, este Mi tem um som mais grave do que este Mi aqui. Essa é a diferença. Certo? O nome da nota é o mesmo, mas a diferença está na altura do som. Por exemplo, vou cantar essas 2 notas aqui, não sei se vocês vão reparar a canção da minha voz. Né? Eu vou cantar esse Mi, mas eu vou cantar esse outro Mi aqui, respeitando o meu timbre normal de voz. Viu a diferença de um para o outro? Então é essa aí, está na altura da nota. Os nomes são iguais, porém diferentes na altura. Mesmo caso na nota Fá. Aqui, ó. Mesmo caso na nota Fá. Certo? Este Fá, primeiro espaço, ele vai ter um som mais grave que este Fá quinta linha. E outra, olha a altura do som. Propriedade 3, altura. Olha aqui, olha. Quanto mais alto tiver, a cabeça estiver escrita, mais agudo será o som. Quando a nota estiver mais para baixo, a cabeça estiver mais embaixo, mais grave é o som. Ok, pessoal? Isso aqui são. Eu tirei um exemplo, a clave de Sol. Eu poderia ter usado a clave de Fá, eu poderia ter usado a clave de Dó. Ok? Para poder mostrar para vocês. A técnica é a mesma, só que vai mudar aqui na nomenclatura, devido à posição da clave. Se a clave de Sol estivesse aqui na primeira linha, essa clave não seria Mi, seria Sol. Né? Muda tudo, muda a ordem de tudo, mas as cabeças seguem na mesma coisa, linha e espaço, certo? E essa ordem que eu formei aqui, gente, é essa aqui, ao subir. Mas por que começa na nota Mi? Não podia começar na nota Mi? Justamente por causa da postura da altura da nota, certo? Justamente por causa também da posição da nota Sol, que eu comecei com ela e dela eu achei as outras, certo? Se fosse para a nota Dó, teria que ser a clave de Dó, certo? E se eu quisesse começar, por exemplo, com a nota Ré, eu não começaria da forma correta, eu não começaria com a forma em que a própria clave dá o seu nome. Eu tenho que ter essa referência para vocês, senão eu vou causar mais dúvida ainda. Ok, pessoal? E eu vou continuar usando esse exemplo da clave de Sol aqui, só que eu vou desmanchar essa parte aqui, que tem outros tipos para escrever uma altura de nota, nós vamos chamar de suplementares, né? Linhas e espaços suplementares. Bom, pessoal, agora nós vamos falar das linhas e espaços suplementares. O que significa isso? São linhas e espaços que
que ultrapassa o limite do pentagrama. Você pode olhar aqui que aqui está a clave de sol, estou usando a clave de sol como exemplo, tá, gente? Como eu falei na aula anterior, de usar a clave de Fá, mas a clave de Dó, né? Então, as linhas e espaços, elas ultrapassam, como eu falei anteriormente, o limite do pentagrama. Tá? Então, nós vamos começar com a primeira e outra. Ela é dividida em dois grupos. Tá? Linhas e espaços suplementares superiores. Vou colocar no quadro aqui. Superiores. E temos as inferiores. Gente, linhas e espaços suplementares superiores são linhas e espaços que ficam aqui, ó. Olha aqui, estou passando minha mão aqui em cima, na parte superior do pentagrama. Elas ficam aqui, certo? Qual é o registro sonoro? O registro significa o som que ela emite. Tá? Qual é o registro sonoro dessas notas? Né? Dessas notas, né? São o registro agudo. Tá? Linhas e espaços suplementares inferiores ficam aqui, ó, na parte inferior do pentagrama. Qual que é o registro sonoro delas? É o grave. Então, gente, elas funcionam assim. São linhas pequenas, não são linhas igual as do pentagrama, não. São linhas e espaços, né, que informam aonde está aquela altura da nota. Certo? Onde está? Vamos começar para superiores. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar uma nota aqui. Olha aqui, ó. Essa nota está acima da quinta linha. Reparem que é só para vocês verem. Vou explicar pouco para a gente poder ficar aqui, ó. Vendo? Está aqui a quinta linha. A nota está acima da quinta linha. Reparem que a cabeça está vazia. Então eu sei que ela está no espaço. Né? Vocês também vão entender que ela está no espaço. Certo? Essa nota aqui, eu vou chamar de sol. Por quê? Por que é sol? A nota anterior estava na quinta linha, que era o Fá. Nós aprendemos lá mais atrás aí. Né? E aqui está no espaço superior. Agora, depois do Sol, continuando aquela ordem, vem o Lá. Né? O Lá, ele terá que ficar na linha, ou seja, é criado uma linha suplementar. Eu vou escrever a nota aqui, certo? Olha, ó. Conta lá, tá vendo lá? Essa linha aqui que está cortando a cabeça, gente, a gente chama de suplementar. É essas linhas que nós estamos falando, linhas e espaços, ok? Ou seja, depois do Lá vem o Si. Essa linha, ela consegue, a cabeça que estava aqui, sobe, formando o segundo espaço. Tá vendo, gente? E depois disso também, o Dó. A linha do Lá continua, cria-se na segunda, a cabeça que estava aqui passa a cortar a cabeça da nota, ou seja, a segunda linha suplementar superior. Essa regra aqui, a contagem das linhas e espaços, gente, nós usamos a mesma forma do pentagrama, de baixo para cima. Primeiro espaço, primeiro, segundo espaço superior, certo? Conta a partir da quinta linha, não o pentagrama, depois da quinta linha, certo? Conta a partir dela, ok? Primeiro espaço superior, primeira linha superior, primeiro, segundo espaço superior, primeira, segunda linha superior. Tem mais para frente? Tem. Quantas linhas e espaços suplementares superiores forem necessários de acordo com a capacidade que o instrumento consegue atingir na altura da nota. Essas são as superiores, certo? Essas são as superiores. Ok, pessoal? Então aí. Então, eu vou passar para vocês as inferiores, que tem o mesmo sentido, só que, porém, não é aqui na parte superior do pentagrama, é na parte inferior. Então, aqui, ó, segue o mesmo segmento, aqui, ó, só que a gente conta a partir da primeira linha do pentagrama. Olha aqui, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, eu escrevi algumas notas. Repare que o que representa a nota musical é a figura que a gente chama de cabeça. Então, aqui, ó, primeiro espaço inferior, primeira linha suplementar inferior, primeiro, segundo espaço
Cabeça livre está no espaço. Cabeça cortada está na linha. Cabeça livre no espaço. Cabeça cortada está na linha. Tá certo, pessoal? Então essas notas aqui, o nome delas, eu vou colocar aqui. Ó. Por que eu sei que é esses nomes aqui? Já vou explicar para vocês. Ré, Dó, Si, Lá e Sol. Essas notas são assinadas, gente, na clave de Sol, tá? Se fosse na clave de Fá, não seriam esses nomes, certo? Depois eu vou explicar uma aula só com as notas na clave de Fá e outras só com as notas na clave de Dó. Então, gente, olha aqui, ó. Por que eu comecei com... Por que aqui deu o nome da nota Ré? A nota que está aqui na primeira linha, que nós aprendemos, é o Mi, certo? É o Mi que está na primeira linha do pentagrama. Descer, eu vou seguir aquela ordem descendente que eu passei mais cedo. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Como a primeira linha era Mi, eu continuei descendo, aí fui colocando a sequência. Ré, primeira linha suplementar inferior, Dó, primeiro, segundo espaço inferior, Si, primeira linha, segunda linha inferior, Lá, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço inferior, Sol. Pode reparar que dessas notas Si, Lá, Sol, aqui, o primeiro espaço fica livre. Certo, gente? Então, a ordem de contagem dessas linhas de espaço é o inverso do normal do pentagrama das superiores, de cima para baixo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no Zap, que eu vou passar o meu número aqui para vocês entenderem, tá? E estamos aí à disposição. Eu vou colocar para vocês a regrinha básica das notas na clave de Sol, vou colocar na clave de Fá e na clave de Dó também, mais para frente. Essas aqui são para instrumentos na clave de Sol. Vocês podem notar aí. Aqui está a clave de Sol. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, notas nas linhas. É importante que nós guardemos essa regrinha, que a gente consegue entender mais fácil a altura de Sol. Então nós colocamos aqui, ó, 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a nota Sol está aqui por causa da clave, que é a clave de Sol. Primeira linha eu vou chamar de Mi. Primeira, segunda, terceira, vou chamar de Si. Primeira, segunda, terceira e quarta, vou chamar de Ré. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vou chamar de Fá. 5 notas, tá vendo? Vou colocar para vocês aqui os números das linhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então nós temos aí, ó, 5 notas entre as linhas, ok? Vou passar um outro pentagrama aqui para vocês entenderem, vou separar. Não sei se está bom para vocês verem as linhas de pentagrama aqui, qualquer coisa vocês me falam aí. Nós temos também 4 notas nos espaços. E essas 4 notas nos espaços, vou colocar em uma cor diferente para diferenciar para vocês. Vou colocar os nomes aqui também, notas nos espaços. Notas nos espaços. As notas dos espaços vão aparecer de forma livre, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E são as notas Fá, as notas Lá, a nota Dó e a nota Mi. As notas não, né, gente? A nota, né? Então vou numerar aqui os espaços do pentagrama. 1, 2, 3, 4. Deixa eu achar isso aqui, ficou feio. 1. Tá vendo, pessoal? Então aí, ó. Importante saber que dentro do pentagrama nós temos 9 notas. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha a diferença. Repare aqui em cima, nas notas nas linhas, olha como as notas estão cortadas. Tá vendo? São notas nas linhas, que vai diferenciar. É importante que nós começamos a memorizar essas regrinhas, tá, gente? Fá, Lá, Dó, Mi. Tá vendo? São as notas que estão nos espaços. A cabeça aparece livre. Então, nós estamos contando de baixo para cima. Né? De baixo para cima. Aqui está um exemplo aqui, ó. E
eu vou colocar também, vou aproveitar esses dois pentagramas, né? E vou colocar essa mesma ordem inversa. Vou aproveitar eles aqui, vou colocar essa mesma ordem inversa. Ok, pessoal? Vou começar aqui nas linhas. Vou dar uma esticada um pouco desse pentagrama aqui, para caber todos. Para a gente poder, para vocês entenderem, não só na ordem ascendente, mas vocês também precisam entender na descendente. Fechando aqui os outros pentagramas, então nós vamos colocar aqui, né, você parar aqui, faz uma linha. Essa linha aqui tem um significado para vocês aprenderem, tá, pessoal? Então aqui, ó, essas mesmas notas na ordem descendente. Olha aqui, ó, Fá, Ré, Si, Sol, Mi. E aqui também temos essa mesma ordem, né? Esse não caiu aqui. Vamos pegar. Então aqui, gente, ó. Mi, quarto espaço, Dó, terceiro, Lá e Fá. Tá vendo? Olha só para vocês verem, olha, escrevemos as duas ordens. Duas ordens, né? Ascendente e descendente, notas nas linhas. Ascendente e descendente, notas nos espaços. Do grave para agudo, do agudo para o grave. Do grave para o agudo, do agudo para o grave. Viu, pessoal? Mostrei para vocês aí a primeira, essa é o fim da nossa primeira aula, que eu mostrei para vocês a posição das notas, para que vocês em casa possam dar uma refletida. Então, tá aí meu recado para vocês. Qualquer coisa nós estamos aí. Obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A nossa segunda aula, em breve, vou enviar para vocês, tá ok? Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe.